É isso, chegamos. Nesse momento são 5 horas mais 3 minutos. Esse é o programa Alternativa A. Vida inteligente e original na sua tarde de sábado. Tá um pouquinho de frio, mas para fazer o Alternativa A comigo, para aquecer o nosso papo, está aqui ele, Pedro Guilherme Orzai Bombonato. De vez em quando você aparece, né, PG? Boa tarde. Que maldade, hein, Glauco? Um abraço para você, um abraço para todo mundo que ouve a Universitária FM, para todo mundo que está assistindo a gente no Facebook também. Hoje um programa com uma convidada bastante especial, né? Vamos falar de literatura, vamos falar de educação e você já vai apresentar e o pessoal já vai saber quem é, Glauco. É isso. Eu convido você que está ouvindo a gente em 102,1 FM pela sintonia da sua rádio universitária para vir aqui para o Facebook, conhecer a nossa página, acompanhar a nossa live, que nem sempre é live, mas tem um vídeo super especial dos nossos programas para você. facebook.com/programa Alternativa A. No Spotify também você encontra os programas Alternativa A, todas essas entrevistas legais que a gente tem feito nos últimos tempos e, claro, você pode seguir a gente no Instagram p.alternativa. A convidada de hoje é pedagoga, é escritora, é atriz. Eu estou falando de Giovana Gaeta. Giovana, muito bem-vinda ao programa Alternativa. Obrigado pela participação e que seja um papo com 3 pessoas, na verdade. Obrigado pela presença. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz de poder participar de um quadro tão bacana. E, nossa, estou lisonjeada aqui com o escritor, a atriz. Ainda não tinha sido chamada de nada disso, não. Sou uma professora, né? Uma professora sonhadora e que gosta muito de incentivar meus alunos. E uma mãe também, né? Mãe e professora apaixonada pelo que faz. Só isso. Ô, Giovana, você é paulistana, mas foi criada em Jaú. Isso. Fui criada em Jaú, mudei para lá com 5 anos e vim para São Carlos aos 18, quando fui fazer pedagogia na Federal. E aí você não foi mais embora, você ficou aqui em São Carlos mesmo. Pois é, virei São Carlense. Virou São Carlense, tá passando frio que nem o PG. O PG é ararense. Veio para cá para fazer o Fiscar também e acabou ficando. Ah, quem vem é difícil ir embora, né, PG? Exato, É eu muito gosto bom aqui. bastante da cidade, sofro um pouco com o frio, o Glauco sabe Eu disso. também, Eu eu acho que também. aqui em São Carlos, quando faz frio, é bastante intenso, né? E a gente tá vivendo essa época agora. Glauco, posso emendar já a primeira pergunta? Vai lá, contigo. Giovana, você, como formada em pedagogia, né? E também nesse mundo da literatura, como é que você relaciona, né, a importância do mundo da fantasia, do mundo da ficção com o aprendizado, né? Qual que é o tamanho, qual que é a porcentagem, se é que dá para colocar em números, né? Do ganho que a criança tem, né? Que é mais o seu público, com esse embarcar no mundo da fantasia, né? E eu sempre gosto de citar o, o escritor israelense, o Yuval Harari, né? Que escreveu aquele livro que já é um clássico agora, né? O Sapiens, que ele faz um resumo sobre a história do ser humano e quando ele vai falar da ficção, ele coloca a ficção como um dos propulsores, se não o maior propulsor. Ele coloca a fofoca também, né? Ele diz que a fofoca fez o ser humano dar grandes passos, né? Na questão de juntar mais elementos, né? Para brigar, entre aspas, pelo mesmo ideal. Mas ele coloca a ficção, né? A partir do momento em que a gente começou a criar a ficção, a gente evoluiu muito como espécie, né? Voltando para a pergunta, como é que você relaciona essas duas coisas que são os trabalhos da sua vida, né? Sim. Eu li uma frase ontem que eu até escrevi aqui, porque eu acho que é exatamente isso, ó. Onde se semeia a leitura, as ideias florescem, né? E é isso que eu procuro fazer com os meus alunos, com as minhas filhas, desde sempre. Não existe aula da Giovana sem a leitura para começar, né? Então, eu sempre fui a professora contadora de histórias dentro da sala de aula. Eu acho que é o momento mais importante da aula, né? Então, que as crianças
tenham a imaginação, né, que possam viver nesse mundo da fantasia, para que se tornem crianças mais criativas. Criança já é criativa, né, por natureza, mas para exercitar a criatividade, a imaginação, precisa sim da literatura, eu acho que é o principal. Ô, Giovana, e como que surgiu a ideia de você transformar duas personagens em duas personagens, digamos que da internet? Como que você falou, poxa, a internet é um caminho legal, eu vou criar um canal aqui para contar histórias, e usou esse neologismo, né, que é contação de história, que eu acho tão bonito. Na verdade, não foi nessa ordem, Glauco, foi o contrário. O canal surgiu. Bom, posso ir lá atrás? Vamos Né? lá. Eu, professora, Giovana, eu sou aquela professora que tem colega que fica até meio longe e fala: Nossa, vou passar vergonha com essa criatura. Porque eu chego na escola vestida de bruxa, vestida de professora maluquinha do Ziraldo para contar as histórias do Ziraldo. Né? Então eu faço todo. Eu preparo o ambiente a começar por mim. Né? Então, aí veio a pandemia. E as minhas aulas são atividades remotas, né, por grupo no WhatsApp. E a hora que eu me vi nessa situação, eu falei, e agora? E as histórias? Falei, bom, vou gravar uma história e vou mandar no grupo. Só que eu sou uma analfabeta digital. Você Então, quando era, provavelmente, viu, Giovana? eu aprendi Como todo bastante professor, depois, né? todos os professores, né, tiveram que aprender. Mas eu gravei e chegou na hora da aula, fui começar com o meu vídeo, as crianças esperando, porque elas também, os meus alunos adoram esse momento, e o vídeo não ia. Né? O WhatsApp, eu não consigo mandar vídeos maiores que 1 minuto. E eu falei, e agora? O que eu faço? E o meu diretor, que também estava no grupo, me chamou e falou, vamos colocar no YouTube. Eu falei, como assim no YouTube? Ele falou, não, fica calmo, vamos lá, vou te ajudar. Fez o passo a passo comigo naquela tarde e eu mandei o link para eles. Começou. Então, eu digo que o canal no YouTube foi por acidente, né? E deu certo. A princípio era para os meus alunos, os meus 23 alunos assistirem, só que como eu nem sabia que dava para não ser público, foi, né, crescendo, foi aumentando, outras pessoas quiseram usar nas aulas, outros professores, né, as histórias, foi aumentando. E eu fui contando as histórias que eu gostava de contar já em sala de aula, de autores conhecidos. E aí um dia eu olhei para as minhas filhas que topam tudo. Eu tenho filhas de 8 e 10 anos. Falei, vamos lá na Floresta Encantada, porque eu moro ao lado da Floresta Encantada, né? Falei, vamos fazer uma historinha para chamar as crianças para lerem livros? Vamos colocar uns personagens? Ah, vamos. Pegando nossas fantasias, porque eu tenho um monte de fantasia para isso, né? E fizemos a historinha chamada Floresta Encantada. E aí é um convite, é uma conversa minha com as crianças, né? Que na Floresta Encantada a gente chega através da leitura, através dos livros, e olha quanta coisa a gente encontra. Então aparecia Chapeuzinho Vermelho, eu correndo atrás dela, aparecia Alice no País das Maravilhas, e apareceu a bruxa. E aí a bruxa, quando as crianças viram uma bruxa verde, né? Horrível, ficaram preocupadas comigo, os meus alunos. Então, professor, você não pode mais nessa floresta porque tem essa bruxa. E eu falei, não, gente, mas a bruxa é super divertida, né? Inclusive, a próxima história, que são os 3 carneirinhos, é com a bruxa. Vamos lá. E nessa história, a bruxa ela fica embaixo de uma ponte assustando os carneirinhos. E no final da história, eles expulsam ela de lá e ela vai parar na Floresta Encantada. Aí, eles ficaram desesperados, né? Porque ela foi morar na Floresta Encantada. E começaram a perguntar tudo sobre a bruxa. E eu resolvi fazer uma entrevista com a bruxa que ainda nem era Bruxolinda, né? E além dos meus alunos, outras crianças que já acompanhavam o canal participaram, porque eu fiz a chamada e pedi para eles me mandarem as perguntas, tudo que as crianças queriam saber da bruxa. E a entrevista foi muito, muito bacana, muitas crianças participaram, foram ótimas perguntas. E aí a Bruxolinda chegou para ficar, né? Eu criei esse nome e eles adoraram e ela começou a participar das histórias. Aí eu comecei a escrever histórias para ela, né?
E pediram uma fada. A minha mãe, quando eu era criança, ela lançou 2 livros infantis, e num deles, A Xícara Mágica, no finalzinho dela, aparece a Fada Alegria. Aí liguei para minha mãe e falei, mãe, você me empresta a Fada Alegria? E dei vida à Fada Alegria, que hoje é a melhor amiga da Bruxolinda. Então, assim que elas chegaram na internet, né, no YouTube, foi esse o caminho das duas. É isso, esse é o programa Alternativa à Vida Inteligente e Original na sua tarde de sábado. Hoje recebendo a professora, mas também escritora, atriz Giovana Gaeta, contando um pouco das histórias pessoais, dos seus perrengues com a internet e do surgimento da personagem Bruxolinda, que está fazendo tanto sucesso. Pedro Guilherme Orzari Bombonato, a bola está contigo. Ô, Giovana, e você hoje já está assim, transitando bem, né? Entre o mundo digital, né? Os vídeos no YouTube, o livro impresso barra digitalizado também, né? Isso. E como é que é para você trabalhar em todas essas frentes, assim? Tem alguma que é mais fácil? Porque, por exemplo, o Glauco é um cara que tem muita facilidade de escrever. Ele consegue parir páginas, assim, uma coisa inacreditável. Eu já sou mais. Eu tenho uma boa escrita, até pela formação em letras e tudo mais, mas eu, assim, eu preciso de algumas tardes para escrever, por exemplo, uma coisa que eu acho que seja ok e tudo mais. Eu e o Glauco temos alguns trabalhos juntos, assim, a gente sempre tem algumas parcerias aí. É, mas, por outro lado, por exemplo, eu acho que eu tenho mais facilidade em gravar, em falar, né, para a câmera e no microfone, que é também meu trabalho, né, o Glauco também tem. Para você, tem hoje, assim, você elenca o que é mais fácil, o que é mais difícil, e você, quando vai escrever, tem alguma trava ou simplesmente sai? Você consegue colocar no papel ou no papel eletrônico, né, no computador, de maneira natural? Como é que é esse processo? Olha, no começo tudo foi difícil, né? Estar fora da sala de aula para mim foi muito difícil, porque é o meu ambiente, é o que eu gosto com as crianças, né? Então eu tive que primeiro me acostumar com a ideia de que não eram só as crianças que iam me assistir, eram adultos também, né? Mas deu tudo certo. Eu gosto muito de escrever as histórias, mas as histórias infantis, né? Eu tive que acabei de escrever um artigo para final de uma especialização. Como é sofrido, né? É muito sofrido, mas a história infantil eu gosto muito. Então é um momento que eu me delicio, eu escrevo já rindo, é muito bacana. Mas eu confesso que eu estou adorando interpretar a Bruxolinda. Então, quando eu me pinto de verde e vou para a Floresta Encantada, eu me divirto demais, minhas filhas também, porque é tudo muito amador, tá, gente? Quem me filma é a minha filha de 10 anos, quem me ajuda com todo o material e tudo mais é a minha filha de 8, e a gente vem para casa e edita, enfim, é tudo bem, bem amador. Mas a gente se diverte demais na hora de interpretar mesmo a personagem, muito bacana. Ô, Giovana, você é professora da rede municipal. Com que série você trabalha? Terceiro ano. Com o terceiro ano, e você ainda está trabalhando à distância, ou vocês estão voltando Sim. parcialmente presencialmente? Isso, nós voltaremos a partir do dia 30 de agosto, né? Dependendo da data da segunda dose de vacinação. Então eu devo voltar em setembro, contando os dias. Eu acho que esse foi um drama de todo professor, né? Eu estou voltando também parcialmente presencialmente, e essa semana eu comentei que eu me sinto mais professor na sala de aula. Por mais que a Nossa, gente tenha todos os recursos, as tecnologias, as apresentações, os alunos estão ali. Eu não sei, mas eu tenho a sensação de que a sala de aula me pertence mais e eu pertenço mais àquele sem lugar. dúvida. Dá medo, né, voltar. Nós não temos ainda a segurança, né? Os ambientes ainda não estão saudáveis para voltar. Mas é uma saudade imensa, né? Que vontade que volte tudo ao normal logo, com segurança, proteção, para a gente voltar à nossa vida de Ô, professores normais. Giovana, e você trabalha com público, né, do terceiro ano, que é um público
bastante delicado quando se fala em defasagem, né, causada pela pandemia, né, porque eu e o Glauco trabalhamos mais com o público de ensino médio, que de uma forma ou de outra já tem alguma maturidade, né, fizeram todo o ensino fundamental de maneira presencial, né, barra tradicional, e já estão adaptados ali à questão do mundo digital, né, estão adaptados às aulas virtuais. Tem gente que nem quer voltar, né, Glauco? Ah, Pode tá ter cheio aluno. de aluno que não quer voltar mais. É, Tá assistindo mas, aula de pijama e gostou, viu, PG? É. exato. Então, os que estão no fundamental, o fundamental barra médio, já tiveram, né, uma vivência, já tem uma bagagem educacional. E muito se fala sobre como vai ser, sei lá, daqui a 10 anos, 20 anos, né? Que pode ser só depois de uma ou duas décadas que a gente sinta essa defasagem causada pela pandemia. Como é que você vê isso? Nós vamos ter que ralar muito, né? Para trazer essa criançada aí de volta, que nem o Glauco falou, tem adolescente que está assistindo a aula de pijama e não quer voltar. Criança, com certeza, tem muita criança que também prefere ficar em casa, que vai ser uma readaptação, né? Para todos nós. Não vai ser um período tão fácil, mas nós estamos acostumados, né? O professor é guerreiro. Ô, Giovanni, você sabe que eu me lembro que no começo da pandemia, né, É, houve também dentro das escolas particulares, há, obviamente, uma questão mercadológica, né? E as escolas elas tiveram que conceder descontos nas mensalidades porque os alunos ficariam em casa. Está é. chegando a ponto que agora vai ter que conceder desconto para o aluno que voltar. Então, ó, se você assistir a aula da escola, tem 15% de desconto. Porque, de fato, É, dependendo da idade, o adolescente em especial, né, ele se sente muito confortável no ambiente do quarto, né, na sim. frente do computador. A tecnologia não é algo muito novo A câmera para ele, desligada, né? a câmera desligada, e assim, para acorda 2 minutos antes da aula e assim por diante. É. Bom, vamos fazer o seguinte, o PG, vamos fazer uma paradinha rápida para a gente ir para apoios culturais. Daqui a pouco a gente volta para continuar esse papo super bacana com a professora Giovana Gaeta no programa Alternativa A. Não saia daí, a gente volta já. Voltamos! Esse é o programa Alternativa A, Vida Inteligente, original na sua tarde de sábado. Hoje a gente recebe a professora, a atriz, escritora, intérprete Giovana Gaeta falando sobre a personagem Bruxolinda, sobre a Floresta Encantada, sobre livros e sobre pandemia também. Junto comigo, Pedro Guilherme, o PG, o Ararense, mais São Carlense, todos batendo um papo aqui no Alternativa A. Eu convido você que está ouvindo a gente em 102,1 FM para vir aqui para o Facebook, facebook.com/programa Alternativa A, para acompanhar essa entrevista também com vídeo, para você ver, por exemplo, o penteado do PG, que está gatíssimo, está super bonito hoje. Ele caprichou. Pegou aquele combo lá no Júnior, PG? Eu fui outro dia, cara, lá, dar um tapa, e você é um especialista, né, Glauco? Então você falando do meu cabelo me deixa muito, muito lisonjeado. Você sempre lançando moda, né? Com esse. Antes era o Cebolinha, né? Agora você tem um moicano bastante estiloso. Não sei se tá moicano ainda ou se você cortou. Não, tá moicano, PG. É o que me resta, né? São as possibilidades, cada um convive, como disse Caetano Veloso, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né, PG? É isso aí. Giovana, deixa eu perguntar para você o seguinte, uma curiosidade que eu tenho. Você voltando às aulas agora, como é que você vai voltar inicialmente? Você já parou para pensar? A hora que você chegar, os seus alunos vão estar esperando a Giovana ou vão esperar a Bruxolinda? Aí eu tô pensando seriamente em voltar de Bruxolinda. Você sabe que antes disso tudo acontecer, em 2019, eu apareci de bruxa, ainda não era Bruxolinda, pela primeira vez em sala de aula sem avisar ninguém, né? Nem ninguém da direção da escola, nada. E foi um barato. Foi muito legal. Fiz atividades em várias salas. Foi aquela turma daquele ano, eles eram apaixonados, fascinados por bruxas. E aí foi quando eu tive a ideia pela primeira vez, né, de trazer uma bruxa. E foi uma tarde de leituras e atividades
só sobre esse assunto. Nossa, foi divertidíssimo. E aí eu tô pensando sim, viu, em levar a Bruxolinda. Não sei se no primeiro dia, mas vou levar ela para lá, sim. PG, Ô, Giovana, muito tem se falado, né? Eu acho que agora as Olimpíadas também impulsionaram isso, a questão a discussão sobre a saúde mental, né? Nós presenciamos aí, né? O mundo inteiro presenciou a questão da Simone Biles, que chegou às Olimpíadas para ser a grande atleta, né? Para empilhar mais medalhas de ouro, e ela abriu mão de disputar várias finais, disputou uma só, duas, né? Disputou a final por equipes também, e individual ela disputou uma só, e ela ainda conquistou o bronze, né? E expôs toda a situação questão da saúde mental dela, né? Uma fragilidade, né? E isso quebra alguns paradigmas, né? Assim, porque a gente olha para esses atletas muitas vezes como super mulheres, né? Super homens, e ela expôs isso, e acho que foi um momento também é, bastante significativo, né, em plena Olimpíada. Como é que você lida com isso da saúde mental? Você que tem um canal, e quando se tem um canal, se está muito exposto, né? Você está muito exposta a não só elogios, a críticas também, a haters, a pessoas que podem estragar o nosso dia, né, com comentário, muitas vezes. Como é que você se blinda? Como é que você cuida dessa parte, assim, de você mesmo, da parte mental? Olha, PG, eu não tenho tantos problemas por enquanto, tá? Tá bacana, as pessoas têm sido bem simpáticas, assim, com a Bruxolinda, comigo. Claro que uma crítica ou outra sempre tem, né? Mas eu encaro numa boa, não dá para agradar todo mundo, nem estou aqui para agradar todo mundo, né? O que eu quero é incentivar os meus alunos, as crianças, a lerem, a escreverem, tanto que depois eu falo um pouquinho disso, mas tem alguns projetos dentro do canal, não é só contar história, né? Então, para mim, é isso que interessa, né? É isso que eu quero. E isso tudo, para mim, tem sido o meu, sei lá, é o que tem mantido a minha sanidade, né? É o momento que eu mais gosto, assim, eu, as minhas filhas, estamos lá fazendo as histórias, escrevendo, elas são minhas primeiras leitoras, né? Eu sempre que escrevo uma história, eu conto para elas. A minha filha menor, ela é o meu grande termômetro, porque ela é muito sincera, então normalmente ela dá gargalhadas, mas já aconteceu dela olhar para mim no final da história pro é sério que você vai contar isso? Eu falo, claro que não, né? eu ia. É uma boa cobaia. É. Então, eu acho até que eu passo por esse filtro, então não tenho tido muitos problemas, acho que graças a Helena. Giovana, eu acabei de ler um livro do Stephen King chamado Sobre a Escrita, e ele dá dicas para escritores sobre o que escrever, como escrever, processo organizacional. É um livro muito, muito interessante Legal. e algumas coisas me chamaram a atenção. Uma delas é o fato de que ele, obrigatoriamente, ele afirma que quando ele começa a escrever uma história, ele não sabe o final dessa história, que muitas vezes os próprios personagens o surpreendem. Ele imagina um caminho para os personagens e esses personagens tomam outro caminho. E ele se trata como o primeiro leitor do texto dele. Ele fala, além de eu ser escritor, é legal eu ser surpreendido pelos meus personagens, porque eu escrevo sobre suspense, eu escrevo sobre terror, e eu sou surpreendido como leitor. Você, quando começa a escrever, tem alguém para quem você fala, eu vou escrever para essa pessoa, podem ser suas filhas ou seus alunos, ou você deixa a história se desenvolver e muitas vezes os personagens acabam ganhando um caminho que você não tinha planejado? Olha, Glauco, já teve de tudo. O livro em si foi uma coisa que me surpreendeu muito, porque eu falo que a Bruxolinda está tão em mim hoje em dia, que a sensação que eu tinha quando eu sentei para escrever a história dela foi que eram lembranças, sabe? Então, eu sentei e escrevi, e fui escrevendo. Foi muito rápido, muito rápido. E eu não tinha pensado no final ainda da história, mas ele fluiu. Tanto que eu não tenho rascunho dessa história. Do jeito que eu escrevi, ela ficou, né? Eu não voltei, não teve
aquele esquema de, não, daquele jeito vai ficar melhor, então eu volto, refaço. Não teve isso em momento algum no livro. Então foi muito fácil, assim, fluiu. Tem histórias que eu escrevo para o canal que não, que aí eu não sei como que eu vou terminar, eu só tenho a ideia. Às vezes a ideia nem é minha, não posso ser injusta, porque as minhas filhas também dão ideias para as histórias. A história que eu mais gosto no canal foi a ideia da minha filha mais velha, que é a grande confusão, porque a Bruxolinda vai mexer num feitiço da Fada Alegria e elas trocam de corpo. E essa foi a ideia da Alice, não foi minha. E eu não sabia como que eu ia terminar, eu não sabia nem qual seria o contrafeitiço. Eu fui escrevendo e fui desenvolvendo isso. Então, depende muito da história. Tem história, agora eu estou num desafio que eu resolvi fazer uma história em 3 partes. Então, a primeira parte já saiu, já está no canal desde domingo passado. A segunda vai ser agora, porque eu posto todos os domingos, né? Eu não terminei de escrever, eu vou terminar hoje de escrever a história, a segunda parte, e eu decidi ontem que vai ter a terceira, porque eram 2. Mas não sei ainda como vai terminar. Eu sei que eu vou sentar e que vai dar certo depois, mas não sei ainda. Então depende muito da história, do momento. O PG, você que é fã da Marvel, a Marvel também é assim, né? O universo Marvel. Eu tô meio desatualizado, cara. Eu ainda não assisti o filme da Viúva Negra. Aí eu também não. Preciso. Eu tô com uma saudade de cinema. Muito tempo que eu não vou no cinema, ainda não tivemos aqui em casa coragem, né, de ir enfrentar uma sala, mesmo de máscara, tudo a gente ainda não foi, né? Quem sabe depois da segunda dose, né? A gente não cria essa coragem. Esse processo, né, Giovana, Glauco, da criação é um processo muito apaixonante, né? Eu não sou escritor, eu sou professor de literatura, mas eu fico muito encantado com isso que o Glauco falou, e você também, Giovana, né? O personagem parece que ganhar a vida própria, né? Assim, e tem um filósofo russo, né? Que o Glauco também conhece, que a gente estuda até no curso de letras, né? Recentemente mais até, né? Ele demorou para entrar de vez assim nas grades, né? O Mikhail Bakhtin, ele fala sobre a polifonia, né? Porque na verdade ele tem grandes escritos sobre literatura, análise do Dostoiévski, por exemplo, e ele fala sobre a polifonia na literatura, né? Como isso de os personagens serem autônomos mesmo, assim. De chegar um momento em que o autor, a autora, parece que soltaram da mão, né, dos personagens, né, e eles passam a ganhar vida própria mesmo. Isso é muito mágico, né? Isso é muito incrível, né? Você chegar nesse nível de se surpreender com o próprio personagem, com o próprio final, né? De muitas vezes brigar com o personagem. Você já passou por alguma coisa dessa, assim, brigar, falar, se divertir com você mesmo, assim, né? Como é que é Sim, o isso? tempo todo. O tempo todo. É muito divertido escrever histórias para a Bruxolinda. Muito bacana. Ô, Giovana, eu queria finalizar esse bloco perguntando sobre o seu processo organizacional de tempo. Tem um dia especificamente que você escreve as histórias? Quanto tempo normalmente você separa para isso? Porque a gente sabe como que é a vida de professor, né? O professor tem N coisas e muitas dessas coisas elas fogem a um planejamento. Surge aquele monte de provas para você corrigir naquela semana e você achou que ia demorar tanto tempo, de repente demora mais. Como que você se organiza para você escrever as histórias, para você gravar, para você subir os vídeos para o YouTube? Primeiro, eu dividi meu tempo assim: professora Giovana, manhã e tarde. Canal, Bruxolinda é à noite, né? Então, eu escrevo as histórias às segundas, terças e quartas, normalmente, ou um ou outro, né? E eu começo a gravar na quinta-feira, principalmente porque cada história não é só a Bruxolinda, ou só eu, ou só a Fada Alegria, né? Sempre tem mais de um personagem, e sou eu que faço todos. Então, nunca é um dia de gravação, né? Então eu começo a gravar às quintas, vou até sábado, no sábado à tarde, à noite eu faço a edição, para no domingo, às 8, 9 horas da manhã, estar no canal. Então eu tive que colocar, né, esses prazos.
E Essa semana eu tô atrasada, preciso terminar hoje. Quanto tempo normalmente todo esse processo, desde o processo de criação, de escrita, até o processo de edição e de subida para o YouTube, quanto tempo leva, mais ou É a menos? semana toda, eu só o domingo que eu posto, que eu subo o vídeo e tô livre, né? Mas segunda-feira eu começo a escrever já. Muitas vezes acontece de eu estar, normalmente durante minhas caminhadas que eu faço de manhã, inclusive lá na Floresta Encantada, então eu tenho muitas ideias lá na, na minha caminhada, que eu falo que eu estou meditando. Então, às vezes eu chego em casa e faço uma anotaçãozinha, né? Falo, não, para a próxima história, essa ideia aqui é legal, mas eu não vou escrever naquele momento, eu vou escrever à noite. Né? Então, dura uma semana o processo, eu só tenho os domingos livres. É isso. Bom, PG, vamos de rápidos apoios culturais. Daqui a pouco a gente volta com esse papo sobre educação com a professora Giovana Gaeta, falando sobre a personagem Bruxolinda, falando sobre pandemia, falando sobre processo criativo. Alternativa A, volta já. Voltamos, esse é o programa Alternativa à Vida Inteligente Original na sua tarde de sábado, hoje recebendo a professora Giovana Gaeta, falando um pouco sobre interpretação, sobre a personagem Bruxolinda, sobre Floresta Encantada e, claro, sobre possíveis voltas às aulas. Junto comigo está o meu compadre, o ararense mais são carlense de todos, professor PG Pedro Guilherme Orzari Bombonato, que está passando frio pra caramba. Araras não é frio assim, não, PG? Cara, eu acho que em São Carlos é mais frio, né? Acho que até estatisticamente aí tem a coisa dos montes, né? São Carlos estaria em cima de algumas montanhas, tem uma coisa assim, né? Até a altitude é diferente, né? São Carlos é uma cidade bem alta, né? Então acho que Isso faz diferença, né? aqui é mais frio. E não sei, acho que depende também da casa, do apartamento. Meu apartamento é gelado, assim. Eu moro também, assim como a Giovana, eu moro do lado de uma floresta encantada. E eu acho que isso também dá. Que bom, né? Que bom que ainda temos florestas. Vocês não imaginam o que é dormir dentro de um container. Vocês já dormiram dentro de container? Qualquer hora eu Não. conto essa história para vocês, cara. Outro dia eu peguei um Airbnb, era um container, cara. E tava frio, hein? Você encosta a mão, cara. É Nossa. gelado demais. Mas eu conto essa história qualquer hora aí. Vamos fazer suspense. Eu queria convidar você que está ouvindo a gente em 102,1 FM para vir aqui para o Facebook, facebook.com/programa alternativa e acompanhar também o vídeo, não só o áudio dessa entrevista com a professora Giovana Gaeta. Convidar você também para seguir a gente no Spotify e também no Instagram. Procura a gente p.alternativa, p.alternativa. Tem sempre algo voltado para a educação, para a cultura, postagens super bacanas do Alex, da Thaís, do Montanha, algumas postagens minhas, do PG, tem sempre uma coisa legal nessas áreas do conhecimento para você. Giovana, eu queria aproveitar e perguntar para você sobre a importância da sua mãe nessa história toda, a importância da sua mãe na sua vontade de ler, na sua vontade de escrever e também, claro, na ilustração do livro. Sim. Minha mãe hoje é aniversário dela, que legal. Bom, minha mãe, desde criança, ela sempre deu essa importância, né, para contação de história também. Ela também é professora, só que ela é professora de arte. E aí ela foi aquela mãe que fazia questão todo dia à noite de contar as histórias, né, para a gente dormir. Chegou uma hora ela não sabia mais história nenhuma, então ela resolveu começar a inventar história. E a primeira foi essa da xícara mágica, que era a que eu mais gostava, e ela tinha que repetir inúmeras vezes, né? A história foi feita para mim, porque ainda não tinha minha irmã, e a história basicamente é uma alça de uma xícara mágica, que é a casa de um mago, que se a criança passasse pela alça da xícara, ela não cresceria. E essa era a vontade da minha mãe, que eu não crescesse, né? Que eu ficasse eternamente criança. Então foi feita para mim, eu amava aquilo. E anos depois a gente sofreu um acidente, minha mãe perdeu a memória, né? E o engraçado é que ela não esqueceu as histórias. E foi nesse momento que ela estava com amnésia, que foi 1 ano e meio, que ela escreveu o livro.
né? Então, isso é de uma importância, assim, na minha família, porque olha como a história, a literatura é importante na vida de uma pessoa. Ela muda a vida de uma pessoa. Minha mãe voltou, né? Começou a voltar a si através das histórias dela, né? Então, isso para mim já era um exemplo maravilhoso. E aí foi um orgulho assim tremendo. A gente morava em Jaú, uma cidade pequena, tal. Então, quando ela publicou o livro, a cidade pequena, ela tem aquele, ela dá uma importância para o artista, né? Da cidade, que é assim comovente, assim, é emocionante demais. Então aquilo me enchia de orgulho. Então eu ia nas feiras de livro com ela, eu ia nas palestras que ela dava. Nossa, e aquilo eu falei, nossa, eu quero isso para mim um dia, né? E foi assim, com o incentivo dela, ela sempre fez a gente ler muito, ela sempre apresentou várias histórias, vários gêneros literários, para mim e para minha irmã. Então a gente sempre leu muito. Eu devorava livros quando eu era criança e jovem, né? E aí eu aprendi a escrever histórias com ela. Quando eu falei para ela que eu queria escrever a história da Bruxa Olinda, que eu queria que ela fosse ilustradora, porque ela ilustrava os livros também, né? Ela ficou. Eu falo que eu tirei minha mãe da pandemia, né? Porque ela estava tão deprimida de ficar sozinha com meu padrasto. Eu fiquei muito tempo sem vê-la por proteção, né? Minha irmã mora em Jaú, mas também tinha aquela coisa de levar as coisas no portão para ela, todo aquele cuidado necessário, né? E quando eu pedi para ela desenhar, e era assim, eu tinha que explicar para ela, contava uma parte do livro para ela desenhar, tal. Minha mãe reviveu. Então foi um momento muito legal, muito bacana. A gente retomou esse vínculo, né, na literatura. Foi emocionante. Eu falo que foi o meu presente. Eu estou fazendo aniversário essa semana e ela falou, mas o que eu vou te dar de presente à distância? Eu falei, poxa, o presente que você me deu esse ano está válido por 25 anos, né? Foi presentão da vida. O PG, mais uma história bonita da importância da arte durante a pandemia, né? Exatamente, né? Que história sensacional. Vocês precisam publicar isso, né? Também. Precisam, né? Isso dá um livro. O Glauco sempre fala isso. No caso da minha mãe, que eu até coloquei aqui, né, no final, que a arte sempre a inspirou e ajudou a superar os muitos desafios da vida. É isso que eu contei para vocês, né? A arte mudou a vida da minha mãe, trouxe ela de volta à vida por 2 vezes já, É muito, muito legal, né? muito forte, né? Assim, ô Giovana, e o que você consome? Né? Essa palavra é ruim, né, para esse contexto, mas o que você consome em termos de arte, de literatura, de série, de filme? Você tem assistido alguma coisa? Até para PG, recomendar para gente? Você tem lido alguma coisa? ultimamente só infantil, né? Tá presa nesse universo. Meu Deus, eu falo que faz tanto tempo que eu não leio um livro para mim só, né? Não, faz um bom tempo. Eu tô lendo, eu tô relendo com a minha filha de 10 anos A Volta ao Mundo em 80 Dias, porque ela quer ler e eu, né, para ela é um pouco difícil aí, então a gente tá lendo junto. Mas o máximo é isso, o resto é só literatura infantil. Tô lendo. Que é riquíssima, né, Giovana? A literatura Eu infantil é sou riquíssima. aquela mãe que vai sair um filme, tá? Falar, mas tem o livro. Então a gente vai lá ler antes, né? Que eu E sempre mesmo, fui assim, eu sou assim até hoje, né? Eu sei que vai ter um filme bacana tal, eu sei que tem o livro, eu tenho que ler o livro antes. E a minha filha tá percebendo isso agora, que é muito mais legal ler o livro antes, né? Que assistir o filme. A única coisa invertida que está acontecendo agora é o Harry Potter, porque ela não aguentou, ela quis assistir, e agora ela está lendo e ela está descobrindo os detalhes, as coisas. Ela fala: Nossa, por isso que naquele filme aconteceu. É um barato. E eu descubro as coisas com ela, assim, muito legal. nossa, Harry Potter é demais, né? Harry Potter É. acho que é o grande marco aí dos últimos 20 anos, né? Talvez, um pouco mais. Realmente é algo incrível. E a literatura infantil, infanto-juvenil, tem um pouco daquilo de não ser escrita só para criança, né? É muito curioso quando você pega
um texto infantil, por mais inocente que pareça, assim, por menos escrita que tenha, né? Aqueles livros que tem mais imagem e tal, você percebe que muitas vezes a arte do livro é uma arte para um olhar estético adulto, né? Assim, Sim, são desenhos muito, muito bonitos. Mesmo a história, você lê com outro olhar quando você está mais velho, né? Acho que o maior exemplo de todos, né? O maior exemplo universal é o Pequeno Príncipe, né? Que é um livro sem idade, né? sim. Tem até um clichê já sobre o Pequeno Príncipe, que é aquilo de em cada idade você descobre uma coisa nova. A É. própria Alice no País das Maravilhas, né? Em algum momento da Alice tem uma lagarta fumando narguilé em cima de um cogumelo. E a Isso não é muito. criança não presta atenção nisso, né? Ela presta atenção. Isso é encantador, né? Na literatura infanto-juvenil. É, E ao mesmo tempo, né, Giovana, as animações deixaram de ser só para criança, né? Também, né? sim, O cinema também entendeu que dá para você fazer desenho animado, dá para fazer animações trazendo temas um pouco mais adultos. uhum. Giovana, mas fala para a gente como que surgiu a ideia de você publicar o livro. Em que momento você falou, não, eu tenho histórias legais, eu tenho uma personagem interessante, eu quero editar esse livro, eu vou procurar uma editora e quero vendê-lo. E aproveita, por favor, quem quiser comprar o livro, quem quiser adquirir, como que faz? Tá. Na verdade, assim, a Bruxa Olinda, as histórias que eu fui escrevendo para ela no canal, eu fui moldando a personalidade da Bruxa Olinda até chegar ao que ela é hoje, né? Que é uma bruxa divertida, que aprende muito, ela está aprendendo a ser do bem, né? Que ela tomou essa decisão que ela queria ser do bem. Ela aprende com as crianças e está ensinando também, ela está entrando em vários projetos lá no canal, né, para ensinar também. E aí chegou uma hora que eu falei, eu preciso contar a história dela. Por que ela é assim, né, tão diferente? Por que ela resolveu ser do bem, né? Por que ela fugiu do padrão? E aí que eu resolvi sentar e escrever. Quando eu comecei e vi que estava fluindo muito facilmente, eu falei, vou procurar a editora. Eu já tinha contato da editora Ciência, aqui de São Carlos, porque o ano passado eu participei de um projeto com outras professoras sobre como trabalhar a emoção das crianças no período pós-pandemia. Né? Então a gente fez, eu até trabalhei com a história da minha mãe, com a xícara mágica, e então eu já tinha, e a gente fez o e-book, né? O e-book está disponível para a rede e para quem quiser. E, então eu já tinha esse contato da editora, né? E entrei, falei com o Gustavo desde o começo, enquanto eu estava ainda escrevendo, ele foi me explicando todos os processos, ele me ajudou desde do processo da escrita. E foi tudo muito rápido, gente. Eu estava escrevendo em janeiro e em maio eu publiquei. Bem rapidinho, bem legal. E tá E, aqui, né? O isso, livro. quem quiser adquirir o livro, quem quiser conhecer um pouco mais, como que faz, Giovana? Direto comigo, Gustavo. Eu não Gustavo, pensando no Gustavo, desculpa. Glauco, eu não coloquei em lugar nenhum, a não ser o e-book, né? O e-book tá na Hotmart. Tá, se você for no Instagram, bruxa_bruxolinda, tem o link para compra do e-book e me procura no direct para eu mandar ou para eu entregar o livro. Aí é só comigo mesmo. E a Bruxolinda deve ter outros companheiros futuramente? Você já pensou em criar outros personagens? E já emendando, você alguma vez pensou em fazer artes cênicas? Sim, era meu sonho, Olha aí, PG. mas na época não fui. Resolvi ser professora. E claro que a gente interpreta bastante também, né? Sendo professora. Não deu certo, mas eu adoro, tô me realizando, né? Me E vem realizando. outros personagens por aí? Já tem, né, a Fada Alegria, então quando Uhum. tem alguma coisa com a vovó da Chapeuzinho, também sou eu, tal. E agora eu tô entrando no mundo dos fantoches, né? Porque O no mês passado, Tinoco. o Tinoco Isso. também. Teve há um tempinho atrás, eu recebi um convite
de um projeto muito bacana chamado SOS TDAH, e desse livro aqui, O Menino Tinoco, da Marília Lessa. Ela é lá de Aracaju. E aí eu recebi o livro, conheci e fiquei pensando em como contar essa história, né? Porque ele aproxima muito a criança do assunto, sobre o assunto, né? Porque as crianças com TDAH, enquanto ela não sabe que tem TDAH e as outras pessoas no seu entorno também não sabem, ela é discriminada, ela é excluída, né? E a partir do momento que ela sabe e recebe o tratamento adequado, tudo muda na vida dessa criança e de quem ela convive também. E aí eu fiquei pensando, falei, poxa, eu vou fazer um fantoche do Tinoco, então, para começar, para contar a história dele, né? E aqui tá ele, ó. Então Olha esse que é um legal. personagem novo, né, lá do canal. Querem falar oi para ele, ó? Oi, Oi, pessoal. Tinu! Oi, Olá. Tinoco, tudo bem? Tudo bem? Eu sou o Tinoco. Hoje eu sou feliz, mas já vivi o maior sufoco. Então esse é o Tinoco. O Tinoco chegou faz pouco tempo, mas pelo jeito veio para ficar. E a Bruxa Olinda, não sei se vocês viram, mas na última história ela aprontou também, né? Ela foi mexer de novo na magia da Fada Alegria. O Tinoco estava junto, caiu um cabelinho dele no caldeirão. E a atual situação da Bruxa Olinda é essa aqui. Queridinhos, eu sou a Bruxa Linda. Ah, mas vocês podem ver, mesmo boneca continua maravilhosa. Muito bom, muito bom. Muito E legal. assim vai, né? Mas vamos ver, logo, logo aparecem outras fadas e bruxinhas por aí. Tem muita participação especial lá, né? Então, tem história que vai a Emília, já foi a Cuca, que é a inimiga da Bruxolinda. Virou a inimiga da Bruxolinda porque na entrevista uma criança perguntou se elas eram parentes, porque elas eram muito parecidas por serem verdes, e a Bruxolinda ficou muito brava porque ela se acha maravilhosa. Falo que a autoestima da Bruxa Olinda é uma coisa que não existe em Eu mim. percebi, Não, percebi. eu coloco tudo nela. É Giovana, invejável. a gente vai liberar o Pedro Guilherme e liberar os ouvintes da 102,1 FM. A gente vai terminar o programa, encerrar o programa Alternativa A aqui. Eu agradeço demais a sua presença, mas já aproveito para convidar o nosso ouvinte para vir aqui para o Facebook, facebook.com/programa Alternativa A, porque a professora Giovana Gaeta vai ficar mais alguns minutinhos naquele chorinho do programa Alternativa A. Então, você que está ouvindo a gente pela Rádio Universitária, o programa vai se encerrar, mas o papo vai continuar no Facebook, facebook.com/programa Alternativa A. Valeu, meu compadre PG. Valeu, Glauco, sempre muito bom estar aqui no Alternativa A. Obrigado, Giovana, prazer em conhecê-la O prazer e foi todo meu. já sou fã do canal. E Eba, que bom. continue levando essa palavra aí que é muito bacana. Até mais, Bom, gente. obrigada. Valeu, PG. Um beijo para você que ouviu o programa Alternativa. Vem para o Facebook agora que a gente continua com a Giovana Gaeta. Giovana, Oi. agora aqui no Facebook, eu queria aproveitar e perguntar para você a respeito da relação que você, me parece, estabeleceu com as suas filhas nesse processo de criação. Como eu falei para você em off, né, eu vi a reportagem da IPTV, eu achei muito legal e achei muito legal a relação com as suas filhas. Você teme que a adolescência, de repente, atrapalhe um pouquinho a relação sua com elas, mas em especial da Bruxolinda com elas? Pode acontecer, né, Glauco? Mas eu estou tentando fazer com que isso não aconteça. Elas gostam demais, demais, assim como eu. Se divertem muito, né? Foi a nossa diversão durante a pandemia. É claro que com o fim da pandemia, talvez isso já comece, né, a diminuir. Mas eu acho que totalmente isso não vai acontecer, não. Elas gostam demais. Vamos ver, né? Que seja natural, que aconteça da melhor forma. A gente vai arranjar outros meios.
Até o fantoche da Bruxa Olinda já é pensando, né, lá na frente, será que eu vou conseguir sempre virar, né, a Bruxa Olinda? Então, tenho fantoche para alguns momentos. Eu já participei de lives, por exemplo, que eu tive 5 minutos para virar a Bruxa Olinda. E agora eu tenho o fantoche para ela me acompanhar, né? Então, a gente tem que pensar um pouquinho ali na frente. O que vai acontecer? Você falou há pouco sobre o seu sonho de fazer artes cênicas, né? E você ainda pensa em eventualmente migrar, talvez, para esse lado? Tem duas definições de trabalho, Giovana, que eu gosto muito, né? Uma que diz que se você trabalha naquilo que você gosta, parece que você não está trabalhando. Essa é o copo meio cheio, é positiva. Só que tem a outra que diz assim, que você não deve trabalhar com aquilo que você gosta, porque senão você vai parar de gostar. O trabalho vai atrapalhar. Como é que você fica nesse processo? Olha, eu não pretendo parar de ser professora, deixar de ser professora, porque eu amo, é a minha vida mesmo, né? Não, não quero, não. Eu acho que a Artes Cênicas ficou aqui, né? Eu encontrei esse caminho de me realizar, né? Então, sendo a Bruxa Olinda, a Fada Alegria, eu já cheguei onde, onde eu quis um dia. Tá ao máximo interpretar, tá muito legal. E é muito, muito bacana porque a gente não tem a noção de onde a internet pode nos levar, né? Uma palavra errada, e também, obviamente, como no seu caso, né, a criação de uma personagem que era especificamente voltada para os seus 23 aluninhos lá, de repente ganha um, É, um espaço e um tempo tão grande dentro da cabeça de outras pessoas. Isso de fato é muito legal. sim. Giovana, eu queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui no programa Alternativa A, pedir mais uma vez para você falar o nome do canal no YouTube, falar o nome do livro, falar o seu Instagram, porque é um trabalho muito, muito bacana, que eu acho que dialoga muito com algumas necessidades que a gente está tendo nos Sim. dias atuais, que é a Posso arte, que é até. a educação, que é o diálogo. Então, por favor, faça o seu serviço. O Glauco, só você falando, né, dessa importância, da dimensão das palavras, né, do que a gente vai passar, né, na internet. Há um tempinho atrás eu participei de um projeto maravilhoso, fui convidada, contra a prevenção, na prevenção da violência sexual infantil, né? É o projeto Fala Gigi. E quando eu fui convidada, não me falaram se era a Bruxa Olinda, se era eu, tal. Eu falei, bom, vamos lá, né? Então é para falar sério, vamos falar sobre isso, de que forma eu vou chegar com isso. E aí eu pensei, falei, não sou eu, é a Bruxa Olinda, né? Que é para as crianças entenderem, para as crianças se cuidarem. Então foi muito bacana, foi uma história que eu fiz pensando exatamente isso, em como levar, no como falar com as crianças, porque é um assunto muito difícil, muito delicado, mas que as crianças precisam ter ideia de como se proteger, do que se proteger, né? Então, eu acho que esse é um exemplo, né? Que a gente precisa pensar, repensar em como vai falar, de que forma abordar alguns assuntos, né? Eu acho que esse teve um resultado muito legal. Eu gostei bastante de participar. Bom, o canal é Giovana Gaeta, lá no YouTube. Estão tentando me convencer a mudar para o canal alguma coisa da Bruxa Olinda, porque o canal virou dela. Eu não mudei ainda, porque eu vou continuar contando as histórias dos grandes autores, né? As histórias conhecidas. Então, é a professora Giovana que está ali, né? Então, por isso não mudei ainda para o nome do canal. Estou pensando aí em alguma forma de juntar as duas. Então, por enquanto, é Giovana Gaeta. Se mudar, eu vou divulgar. E no Instagram também, né? No Instagram, não. No Instagram é bruxa_bruxolinda. Até tenho Giovana Gaeta, mas aí não voltado só para o canal. Aí é o meu pessoal também, né? Então, eu fiz o da bruxa_bruxolinda. Lá o sucesso é dela. Maravilha, Giovana, obrigado.
Eu que agradeço, fiquei muito feliz com o convite, muito bacana, papo muito gostoso, adorei. Legal, eu espero mesmo que você tenha outros personagens, que você tenha ainda muitas histórias para contar, porque a educação precisa de iniciativas como essa. Eu conversei com a professora Giovana Gaeta e na semana que vem a gente vai trazer mais um convidado super especial. Eu convido você que ouviu, que assistiu o programa Alternativa A no Facebook, que vá também para o Spotify, que conheça os nossos podcasts. Essa entrevista, por exemplo, vai ser transformada num podcast super legal para você ouvir na sua corrida. Também conheça o nosso Instagram, segue a gente lá, p.alternativaA. E na semana que vem a gente volta às 5 da tarde com mais um entrevistado legal. Beijo para vocês, até a semana que vem. Tchau, tchau, obrigada.